quarto, que eu vou dividir ele aqui em 5 pontos, que é a desilusão e o abandono da política. Nós vimos o André Balbina muito animado pelos 2.179 votos que ele ganhou, e vimos o Jorlan bem reflexivo, já até ponderando, não sei se eu venho, pode ser que eu apoie alguém, se eu for apoiar essa pessoa tem que coadunar ali com meus valores e princípios. Então você vê duas figuras, duas pessoas com posicionamentos bem distintos. O Jorlan não fechando a porta para repetir a candidatura de vereador, enquanto o André já fazendo projeções para deputado estadual. Então, isso acontece. Desilusões, abandonos. Tem gente que fala, para mim já deu, foi legal a experiência, mas não dá. É um sistema muito, muito violento, a máquina é muito pesada, não dá, tô fora. E aí nós vamos então ver o seguinte. Muitos se utilizam da expressão eu vou lutar como Davi contra Golias. Já ouviu essa expressão? Muitos utilizam. Não, eu sou de primeira vez, meu partido é pequeno, não tem recurso, vai ser uma luta de Davi contra Golias. Eu vou contra o sistema e vou vencer. É verdade? Será? Vamos analisar aqui teologicamente, já que o canal é História, Cultura e Teologia. Vamos analisar aqui teologicamente 5 pontos que o Davizinho fez e que você, candidato, não fez, e por isso você não ganhou a luta contra Golias. Porque se é uma luta Davi contra Golias, significa que você vai vencer. Golias não pode te vencer. Se você falou que você vai usar a figura de Davi a seu respeito, então você tem que chegar lá, meu amigo. Tu tem que derrubar o sistema. Ué, Léo, mas espera aí, calma aí, eu usei essa expressão, mas não foi desse jeito, foi só para ilustrar a diferença, a monstruosidade de um lado e a minha força pequena do outro, meu amigo. Mas vamos analisar teologicamente e com uma análise cientista política. O que Davi fez e que se você tivesse feito, você teria vencido. Vamos lá? Primeiro, marketing político. Como assim, Léo? Para com isso, Léo. Você está dizendo que Davizinho lá em Israel, lá em Judá, lá atrás, Davi usou marketing político? Sim. Quando ele chegou para Saul perguntou, meu filho, tu é um garoto de 17 anos, franzino, não tem experiência em guerra. Esse homem aí, é experiente, já tem um cartel de não sei quantas vitórias, cinturão de ouro, camarada é o campeão dos campeões, você vai fazer o que lá? Sabe o que Davi respondeu? Ele deu seu cartel de vitórias improváveis. Como assim, Léo? Ele falou, rei, eu já matei um leão que tentou pegar a ovelhinha do meu papai e também matei um urso. Sabe por que Saul não zombou da cara de Davi? Sabe por que Saul não riu de Davi? Sabe por que o reino todo não riu da cara de Davi? Sabe por quê? Você não sabe, né? Vou te explicar agora. Porque todos já tinham ouvido essa história. Em Belém de Judá, tem um pastor de ovelha que já matou um leão e já matou um urso. Saul só não sabia ainda quem era que tinha feito tal realizações, tal vitórias improváveis. Quando Saul ouviu Davi falando que era ele o cara da história que todo o reino já tinha ouvido falar, que achavam que era conto, que achavam que era mentira, que achavam que era exagero, quando Davi fala, rei, tal dia, tal hora, em tal lugar, uma ovelhinha foi tentar, passeando, um leão foi tentar pegar, eu tomei pela barba, matei. Quando Saul ouviu, ele se estremeceu. Por quê? Porque todos sabiam que esse matador de leão e urso era o novo rei de Israel, que estava debaixo da unção do Espírito Santo de Deus, que tinha saído de Saul. E Davi tocava a harpa para ele. Você conhece a história. Então, quando Saul ouviu que Davi era o matador de leão e urso, que o Espírito do Senhor se apoderou dele com a unção de Sansão, e que ele matou o leão e matou o urso, e que ele era o novo rei, Saul estremeceu.
Saul acreditou, Saul falou, não, então toma minhas vestes, toma minhas armas. Vai lá e antecipa o teu reinado e faz a coisa acontecer. Davi falou, peraí, cada coisa é no seu tempo. Cada coisa é no seu tempo. Não dá, eu não aguento andar, não estou experimentado com isso, não é meu momento agora de ser rei, meu momento é ser pastor e eu vou resolver uma coisa com esse incircunciso. Então ele usou marketing político. Ele usou toda a fama que ele já tinha, mas ninguém sabia que ele era o cara, e ele se apresenta. Ele fala, eu sou, e ele conta a história em mínimos detalhes, e todos acabam entendendo e acreditando que ele era o cara que ia resolver aquele problema. Então, quando você vai apresentar como Davi diante de um Golias num sistema político, você tem que estar preparado, você tem que ter um cartel de realizações e feitos que te gabarite a você chegar e falar, ó, eu posso resolver, eu sei resolver, eu vou resolver por causa disso, disso e disso. Então, isso é o marketing político. Em segundo lugar, Davizinho preferiu a mobilidade e agilidade ao invés de proteção. O que significa isso numa atuação política? Meu amigo, tu não pode ter medo, tem que arriscar. Você tem que ir em lugares, você tem que fazer passeios, tem que ir em reuniões, tem que conversar. Não pode ter preconceito, não pode ter conceitos prévios. Não vou conversar com fulano, porque fulano está querendo se aproveitar, fulano só quer me procurar agora que sabe que eu vou ganhar, e aí tu não ganha. Então não é melhor ir lá conversar, não é melhor sentar, não é melhor ouvir, não é melhor aproveitar as oportunidades que vêm de todos os lados? Davi, ele não quis as roupas de Saul porque ela dava proteção, mas não dava mobilidade e agilidade. Então ele arrancou tudo e falou, eu prefiro ser ágil para fugir de uma lança, de uma espadada, do que ser um alvo fácil, imóvel e ser presa fácil para Golias. Então, Davi, ele preferiu correr riscos, mas vencer, do que ficar na zona de conforto, na proteção, como todos estavam, inclusive o rei com as suas armas e armaduras. Terceiro lugar, ele usou uma arma e munições de longo alcance. Significa o quê? Ele pegou a funda, 5 pedras, uma arma de tiro de longa distância. E por quê? Pegou 5 pedras no riacho. E por quê? Porque você que vai lutar como Davi contra Golias, tu vai ter recursos financeiros limitados, você vai precisar aprender a utilizar as redes sociais de forma gratuita, se for preciso, provavelmente de forma gratuita, e você vai ter que ter uma luta à distância. Não pode ter uma luta corpo a corpo. Por quê? Porque o corpo a corpo você está falando com um de cada vez. Enquanto redes sociais, você fala com a massa, você chega a vários lugares. Então, tem que ser... vou desprezar o corpo a corpo? Não é isso que eu estou dizendo. Mas você tem que aprender a utilizar as ferramentas de massa para você alcançar o máximo de pessoas, saber fazer o impulsionamento, restringir ali a localidade, o público, né, os objetivos, falar a linguagem clara, uma comunicação clara e direta. Então, já que o teu tiro vai ser ele precisa ser muito bem dado, e de preferência à distância, de longa distância, para atingir o maior número possível, o maior raio de alcance possível para você atingir. E por que ele levou 5 pedras? Porque ele só tinha um tiro, mas se precisasse do segundo, ele tinha que ter ali para trocar a munição rapidamente. Então, mesmo que seja poucos recursos, tente da primeira vez. Use perfeitamente, não pode errar. Mas se errar, tem um plano B, C, D e E, para que você possa sobressair nessa luta de Davi contra Golias. E aliança com Deus. Isso aqui é mais do que óbvio. Davi, quando ele fala para Golias de que aqui a gente está falando de um discurso, na verdade, né? Um discurso. Quando Davi usa o discurso da aliança com Deus, Golias ele fala profere um monte de palavras ali contra Davi, amaldiçoa. Davi só usa uma palavra e desmonta Golias. Eu acredito que ele matou Golias de dentro para fora. Colocou um terror na cabeça de Golias.
no coração de Golias. Por quê? Porque anos antes, os filisteus tinham tomado a Arca da Aliança. Quando eles tomaram a Arca da Aliança, ela ficou algum tempo lá nas 5 cidades, rodando as 5 cidades satélites dos filisteus. E, por final, eles devolveram a Arca do Senhor para Kiriat Jearim, né? Kiriat Jearim. Por ali. E o que aconteceu? O deus deles, Dagon, todo dia estava prostrado com os braços, os membros cortados e as palmas das mãos para cima. E aí, depois, eles ficaram cheios de hemorroida, cheios de doenças, e eles entenderam que era por causa da arca do Deus de Israel. Isso causou um temor nos filisteus da arca muito maior que eles tinham antes de ter tomado aquela arca. Quando Davi fala para Golias que incircunciso, tu vens contra o exército, o Deus vivo do exército de Israel, Golias se lembra disso. Golias, ele é aterrorizado, ele fica paralisado e fica um alvo fácil para que Davi o acerte. Aí, Léo, por que você sabe disso? Por que você está trazendo isso? Você é invencionista? Não, é uma aferição minha que eu faço do texto, porque é muito óbvio. É muito óbvio. E por que isso? Davi não só lançou essa contra-ofensiva do discurso. Isso fala o quê? Trazendo para o discurso político. Você tem que saber, quando vai no debate, quando vai conversar com alguém, quando vai apresentar as suas propostas, quando vai até para o corpo a corpo, você tem que saber falar a linguagem do povo, aquilo que vai atingir o coração de forma precisa. Se você não fizer o seu dever de casa, não estudar antes, não vai adiantar recurso financeiro, como nós vimos naquela tabela da Fundação FHC, que muitos que investiram até 3 milhões não foram eleitos. Então não é só dinheiro, é preparo, é discurso, ok? E por último, ele atirou primeiro e cortou rapidamente sua cabeça. Isso aqui eu falo da utilização do elemento surpresa. Isso fala de ser certeiro na estratégia, preciso no tiro e rápido na execução. Pois só temos uma chance, precisamos saber aproveitá-la ao máximo. Então, surgiu um problema, surgiu um escândalo, surgiu uma situação. Rápido na execução, rápido na estratégia, rápido no compartilhamento para cortar o mal pela cabeça, pela raiz e a sua imagem não ser desgastada. Então, esses 5 pontos aqui dessa quarta situação da desilusão e abatimento da política, você agora que estava desiludido, pega essa estratégia e analisa o que Davi fez, aplica de que forma que você precisa fazer para que você possa se dar melhor na próxima eleição. E por último,